Lá vem a professora com Ângelus. O Jean-François Millet foi um pintor realista francês do século XIX. Ele participou da famosa escola de Barbizon, que buscava inspiração diretamente da natureza, mas acabou se dedicando inteiramente à pintura de camponeses e às cenas rurais. Uma das suas obras mais famosas é o Ângelus, que do latim significa anjo, e essa é a primeira palavra pronunciada na Anunciação da Virgem Maria. Angelus Domini nunciavit Maria. O anjo do Senhor anuncia a Maria. A oração do Ângelus é muito antiga, ela é um ministério católico em honra à concepção milagrosa de Jesus e à humildade de Maria. É uma prece que celebra o momento em que a Virgem se torna o templo para a semente divina. E os camponeses rezam: Infundi, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória de vossa ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O toque do Ângelus ou da Trindade acontece às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Ao fundo, o Millet representou o campanário da igreja, de onde os camponeses escutam o chamado para a oração, para a prece das 6 horas da tarde. Cada momento de oração tem um significado. Às 18 horas é o momento de agradecer as bênçãos recebidas ao longo do dia. Esse quadro é pequeno, ele mede 55 centímetros por 66. A porção de terra ela é maior que a porção do céu. Isso simboliza a materialidade do plano em que os camponeses se encontram. Eles estão ligados à terra pela natureza do seu próprio trabalho. O casal está recolhido numa devoção respeitosa. O Millet enfatiza as ferramentas de trabalho depostas, a luz tênue do pôr do sol que deixa o ambiente todo meio que dourado e o silêncio. Tudo é calma e quietude nesse momento de comunhão com Deus. Esse quadro está em Paris, no Museu d'Orsay, que é um museu dos impressionistas, mas o quadro do Millet está lá. Ele, como eu disse no início, ele é um pintor realista. Enfim, essa devoção toda que o quadro transmite perturbou o imaginário do Salvador Dalí, que fez uma leitura dessa obra bastante pessoal, e ele reinterpreta o Ângelus de um ponto de vista sexual. Quem conhece a história do Salvador Dalí compreende essa postura dele, porque o Dalí tinha questões muito mal resolvidas em relação à própria sexualidade. Eu comento isso em uma outra aula que está aqui no canal. E o Dalí, ele fez várias releituras do Ângelus. A imagem aparece em muitos dos seus trabalhos. Se tornou quase que uma obsessão para ele. E o surrealista, ele não enxerga a natureza religiosa e devocional do Ângelus. Para ele, a imagem esconde um caráter erótico. E, para fazer essa leitura, ele se pauta pelos elementos que aparecem na cena que o próprio Millet construiu. Ele atribui a esses elementos significados relativos ao masculino e ao feminino. Por exemplo, o cabo do garfo que está ao lado do homem, para o Dalí representaria o falo, e a cesta aos pés da mulher seria uma representação do útero. Isso porque, de um ponto de vista iconográfico, cestas, vasos, sempre tem essa conotação de útero, porque ali que se guarda a semente, os frutos. No caso aqui, está guardando batatas. A carriola atrás da mulher também para o Dalí seria uma referência à relação sexual, porque quando ele olha a carriola, ele pensa numa posição sexual bem tradicional, onde o homem se posiciona entre as pernas da mulher, porque o camponês, para movimentar a carriola, ele fica entre as hastes e segura essas hastes. Então, o Dalí enxerga ali a posição sexual
mais tradicional que a gente chamaria, sei lá, né, de papai e mamãe. Enfim, para ele também o homem estaria tentando esconder uma ereção com o chapéu. E finalmente a mulher, que para o Dali estaria numa posição de louva-a-Deus fêmea, porque a louva-a-Deus fêmea devora o macho durante a cópula. Então, para o Salvador Dali, a mulher é sempre uma ameaça. Até essa leitura do Dali no século XX, o Ângelus sempre foi compreendido, interpretado pelo seu caráter devocional, pelo caráter de humildade que essas pessoas têm e pela forma com que as pessoas se ligam a Deus por meio da oração. Mas aí chegou o Dali e fez essa leitura que eu apresentei para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativar as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.